Lula e os petistas estão nervosos devido ao fiasco da caravana do ex-presidente pelo sul do Brasil. No domingo, na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, Lula discursava quando manifestantes dentro de um prédio começaram a atirar ovos contra o palanque do petista. O ex-presidente não foi atingido e saiu do palco protegido por 2 guarda-chuvas levados por seguranças. Irritado, ele chamou os manifestantes que atiravam ovos de canalhas e cobrou uma ação mais enérgica, para dizer o mínimo, da polícia. Solta o vídeo aí, Reginaldo. Eu espero que a polícia militar tenha a responsabilidade de entrar naquela casa, pegar esse canalha e dar o corretivo nele que ele precisa ter para não atacar ovo nas pessoas. Tá aí Luiz Inácio Lula da Silva, Denise Campos de Toledo falando para a polícia aplicar um corretivo. Isso, na linguagem popular, sempre foi porrada. Exatamente. Sempre foi porrada. É isso, dá uma enquadrada mesmo em quem fez isso daí. E não é o procedimento correto, né, Felipe? É a reação de quem nunca, acho que viu uma situação como essa. Porque ele imaginava que ele teria uma adesão muito maior, uma tranquilidade maior para fazer a campanha, porque é uma campanha, não é uma simples caravana pelo sul do país, mas é uma região que nunca o recebeu muito bem, mesmo quando ele estava no auge de popularidade, né? Exatamente, Zé Maria. Ele está acostumado a falar para claque de militantes petistas e ele viu uma crítica e revelou todo o seu lado autoritário. E ele é do PT, ele é representante aí da esquerda brasileira que sempre criticou repressões, supostamente, como eles alegam, da polícia militar a manifestações. E aí tem uma manifestação contrária a ele já pede para a polícia baixar o cacete. Nessa linguagem que sempre foi utilizada nesse sentido, dar corretivo, principalmente lá no meu Rio de Janeiro, sempre foi para falar de policial que dá tabefe em bandido quando pega. E ele investigou, descobriu que os ovos vieram de uma casa, denunciou e condenou, né? Fez tudo sozinho. Na verdade é o seguinte, é aquela velha história, Lula tem uma popularidade ainda que não se sabe como, sobre essa história de votos e tal, porque no governo dele é como aquele pai de família que gasta o cheque especial e o cartão de crédito. Então dá uma ideia de que foi bem enquanto tinha cartão de crédito e tinha o cheque especial. Quando a conta chegou, a coisa ficou diferente. Então é isso que as pessoas não entendem. Mas o certo mesmo que é como a Denise falou muito bem, trata-se de uma campanha eleitoral, campanha antecipada, e ele achou que teria vida fácil nessas pregações, não está tendo, por onde passa tem dificuldades, acrescentou o número, aumentou ali o número de seguranças em torno do ex-presidente Lula, e Felipe, eu nunca vi nada parecido, eu acho isso uma agressão ao judiciário. Esse é um momento em que o condenado, ele procura se concentrar ali de como vai passar o tempo dele, como vai pagar à sociedade a reprimenda judicial que ele já está condenado e agora confirmado em segunda instância. Eu acho essa história muito confusa e não é didática, não. Não pense você que qualquer criminoso ou condenado tem a situação do Lula, porque não tem. Veja o Eduardo Cunha, veja o Gedel Vieira Lima, veja o Maluf. Eles foram condenados e estão presos. E Lula fazendo campanha, coisa irregular. Eu acho que ele imaginava uma adesão maior, Felipe, em relação a essa caravana, e aí ele poderia assumir mais aquele papel de vítima. Ele teria um grande apoio da população e, no caso dele ser preso, isso serviria inclusive para dar sustentação a quem possa substituí-lo nas eleições, não é? Porque ele já tem o plano B, o plano C, então alguém pode ocupar o espaço dele. Então, se ele conseguir ficar no papel de vítima, ele ganha alguns pontos, né? Eu acho que o Lula não é burro, ele sabe que a maioria da população brasileira quer a prisão dele, ele não vai admitir isso publicamente. O que eu acho que ele pode não ter imaginado é que essas manifestações chegariam perto da caravana dele. Talvez ele achasse que pudesse controlar os acessos com toda a equipe, inclusive a gente está pagando, né, a escolta do Lula, porque ele tem direito lá à escolta especial de ex-presidente da República que é paga pelos pagadores de impostos. Então nós, pagadores de impostos, estamos pagando a escolta de um ex-presidente condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E aí
ele vê lá aquelas manifestações contrárias a ele, se revolta porque não está acostumado à crítica, né? Tá sempre falando para a claque de militantes e mostra todo o seu viés autoritário. Se fosse um político associado à direita falar isso, pregando para a polícia para fazer corretivo contra manifestante, o manifestante pode até estar errado, eu não sou a favor de protesto com ovo, não. Eu acho que a vaia é bastante hostil, eu acho que gritos, coros, tudo isso é válido, não precisa dar margem para que o político se vitimize. Agora, qualquer político mesmo, de direita que fizesse esse discurso seria um escândalo nacional. Agora, para o Lula, é que nem o Magno Malta fala, eles podem tudo, a gente não pode nada, né? Ninguém pode nada, só eles que podem. E é preciso colocar as coisas no seu devido lugar, colocar os pingos nos is. É um comentário delinquente isso que ele fez. Agora, Felipe, eu acho que a gente precisa considerar também que em algumas das cidades houve manifestações de apoiadores de outros candidatos. Isso pode antecipar uma violência que a gente pode ver durante as eleições. Eu acho que é um ponto bastante preocupante, porque além da população em geral que tem se manifestado, inclusive pelas redes sociais, contra o ex-presidente, a favor da prisão dele, tem esse componente político também em relação a essas manifestações que levam a uma situação extrema. Nós tivemos hoje a queima aí, barreiras com fogo, é uma coisa mais agressiva. Eu acho isso muito preocupante em relação às eleições, porque aí pode ficar uma coisa normal, entre aspas, pegando também outros candidatos, que nós temos outros candidatos de esquerda e de direita que tem uma situação, uma posição mais extremada, que pode levar a uma situação de conflito nas eleições. Eu acho que é uma coisa que tem que ser observada com muita atenção. Aliás, o deputado Sóstenes Cavalcante comentou no Twitter as ovadas no Lula. As ovadas que foram atiradas ali no palanque dele. Ele disse o seguinte: não existe pior afronta para um povo do que ver um condenado por corrupção fazendo comício para tentar enganar o povo que é candidato. Sou contra toda a violência, mas achar que o povo é otário também é violência. As ovadas ao Lula são reação a esse insulto. Tudo isso que está sendo permitido e estimulado pelo STF, porque o Lula agora era para estar sendo preso, ou pelo menos nas próximas horas ou nos próximos dias. A gente comentou aqui que a decisão do TRF4 de rejeitar os embargos não necessariamente provocaria a prisão imediata do Lula. O Sérgio Moro seria o executor da ordem de prisão estabelecida pelo TRF4, mas isso poderia levar alguns dias, de repente até a publicação do acórdão, mas provavelmente seria antes do dia 4, o dia que ficou marcado o julgamento do pedido de habeas corpus do Lula. Então o STF está permitindo esse clima de tensão que está aumentando por todo o país. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também falou nesse evento aí que a gente estava registrando em relação ao Lula. Vamos ver, Reginaldo. A polícia não está aqui, era bom a polícia subir lá e saber o que está acontecendo no alto do prédio. Nós não podemos repetir o que aconteceu na estrada. Se acontecer alguma coisa aqui ao presidente Lula, a responsabilidade é do governo do estado de Santa Catarina, é da polícia militar. Vocês vão responder por isso. O Estado brasileiro tem a responsabilidade da segurança desse homem. Responsabilidade disso. E nós não temos medo, não. Já enfrentamos a ditadura militar, já enfrentamos muito nesse país. Não é isso que vão nos tirar. Apareçam, sejam corajosos. Desce aqui, tenha coragem. Venha aqui. Tá aí Gleisi Hoffmann provocando os manifestantes e dizendo que lutou contra a ditadura militar. Nem me lembro da Gleisi Hoffmann aí nessas histórias de luta armada contra a ditadura militar, mas lembrando que todo o pessoal dela, inclusive Dilma Rousseff, lutava para implementar uma ditadura do proletariado, não a democracia como eles fingem até hoje, posando de vítimas do regime militar. E a internet não perdoou e fez algumas montagens sobre as ovadas no ex-presidente Lula. A gente tem as imagens aí, para quem está acompanhando pela internet, tem uma caixinha de ovos dizendo edição comemorativa Kit Welcome Lula. Bem-vindo Lula aí em inglês a R$1,99. Tem outra imagem que coloca um sol no fundo fazendo papel de gêmea com um ovo quebrado. Lula, fala que te ovo. Esse pessoal da nossa produção pega aí as piadas da internet. E o nosso Silvio também fez uma montagem agora durante o programa. Para quem tá assistindo, tá uma foto do Lula olhando para cima, que foi naquela posse dele como ministro nomeado pela Dilma Rousseff para ter o foro privilegiado, e estão caindo ovos do céu em cima do Lula. Boa, Silvio. Voltando aqui, porque esse clima de tensão e de violência chegou às vias de fato hoje. Os capangas do Lula deram um soco
soco no ouvido de Sérgio Roxo, repórter do jornal O Globo. Ele foi agredido porque estava filmando a brutalidade contra os manifestantes que protestavam no Paraná. A agressão ocorreu no aeroporto da cidade de Francisco Beltrão, logo depois de Lula embarcar rumo à Foz do Iguaçu. Diz o jornal sobre o fato, aspas, um grupo antipetista, prestem atenção, hein, estava no aeroporto para se manifestar contra o ex-presidente. O Globo presenciou os seguranças agredindo os rapazes com chutes no canto do saguão. Quer dizer, a violência já tinha começado por parte dos seguranças do Lula. Ao perceberem que o repórter havia filmado a cena, pediram que ele apagasse as imagens. Diante da negativa, obviamente o repórter estava fazendo o trabalho dele, um dos seguranças deu um soco no ouvido do repórter. Fecho aspas aí para o jornal Globo. Em discurso no final de semana, Lula prometeu dar porrada nos manifestantes contrários à caravana. Além desse discurso que a gente mostrou aí no começo, dele cobrando da polícia um corretivo em manifestantes contrários a ele, ele também tinha dito isso que a gente vai mostrar no fim de semana. Solta aí, Reginaldo. Nós somos paz e amor, mas não pensem que vamos ter dessa face e a gente vai dessa face. A gente vai dar porrada se não respeitar a gente e juntar com respeito. Nós não queremos briga, mas nós não fugiremos delas. Aprendam, seus fascistas, a fazer democracia. Bom, quem é ele para ensinar alguém a fazer democracia? Um ex-presidente condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ter recebido milhões de reais em propina na forma de um triplex em troca de contratos públicos bilionários lá da Petrobras. E está aí pregando porrada a quem não respeitá-lo, sendo que ele considera, obviamente, falta de respeito qualquer crítica contrária a ele. Obviamente, essa retórica, Denise Campos de Toledo, faz com que ele se torne cúmplice moral do ato dos seguranças dele. E eu acho que ele acabou incitando essa violência toda por uma reação contrária às manifestações que ele viu da população. Eu acho que ele não esperava mesmo que ele fosse recebido dessa forma, talvez com vaias, com o pichuleco e tudo mais, mas não dessa forma tão ostensiva assim. Eu acho que isso pegou meio de surpresa, né? E daí essa reação contrária a ele, porque ele sempre tenta passar aquela ideia de que está tentando conciliar alguma coisa, e agora não, ele falou publicamente, né? Eu falo quando no discurso, ele sempre tem uma outra ideia de se colocar como vítima, aí não, ele está chamando mesmo a uma defesa maior da posição dele. Agora eu acho que o mais negativo disso tudo é que ele está condenado, né, e fazendo campanha. Então isso é um desafio à justiça e o Supremo deu margem para isso. Então nos leva a uma situação de insegurança jurídica, institucional no país que é muito grande. Eles brincaram com coisa muito séria, Felipe. Eles não poderiam ter feito o que fizeram na sessão da semana passada. Eles podiam ter resolvido toda essa situação, mesmo que eles se posicionassem contra a prisão, mas você tem que ter uma justiça que sabe o que está fazendo, que toma as decisões no momento certo, que cria uma situação de segurança jurídica. Olha o que pode levar agora, como eu disse, em relação aos outros que também estão presos, envolvidos na Lava Jato, em denúncias semelhantes e que eles querem um tratamento igual que foi dado ao ex-presidente, né? Então, se eles dão depois, reafirmam o habeas corpus na próxima semana, o que vai acontecer? Vai continuar esse processo? Eles vão determinar o fim de um procedimento da Lava Jato que tem dado muita força às investigações e mesmo às condenações? É isso que eles estão colocando em jogo, não é? Porque não se trata apenas do ex-presidente Lula, porque os outros vão cobrar o mesmo tipo de tratamento. Exatamente. A gente é contra aqui todas as manifestações violentas, mas obviamente o clima de tensão aumenta quando o Supremo Tribunal Federal trata como privilegiado um sujeito que nem sequer foro privilegiado tem. Agora, José Maria Trindade, isso é coisa de democracia? Segurança ficar batendo em manifestantes, depois a imprensa filmar, ele pedir o filme e não deu, aí bate também na imprensa? Isso é coisa de ditadura bolivariana, de Nicolás Maduro, isso é coisa de regime cubano, né? Isso é crime, né? Isso tem nome, é mais um crime. E ele é o chefe, ele é o responsável. Lula sempre foi recebido com resistências. Sempre houve resistência ao PT e ao ex-presidente Lula. Tanto que no próprio discurso, a presidente Gleisi Hoffmann está dizendo que já é acostumada a esse tipo de batalha. Só que agora Lula está provando do próprio veneno. Ele está recebendo reações severas e duras, como eles faziam, como o PT sempre fez a seus adversários. Só que o PT não está sabendo lidar com isso. Parte do partido está
querendo usar essas imagens, essas agressões, essa tentativa de evitar a caravana como argumento, como vitimização. Denise, eles tentam levar isso para o exterior como se estivessem fazendo um cerco ao ex-presidente Lula. Mas olha, o ex-presidente Lula está atrapalhando a vida do país. Veja bem, tem que parar com essa história de candidatura, tem que parar com essa candidatura de uma fake, né? Uma candidatura fake. Ela não existe. O Lula já está inelegível. Ele não será candidato. Ninguém duvida de que as eleições agora deste ano serão tensas. A gente já vê isso através das redes sociais, a gente vê isso através de brigas, inclusive famílias e de amigos, né? Nos grupos. E eu tenho aconselhado, não briguem, não entrem nessa de brigar, porque o Lula e essas pessoas aí dos dois lados não podem incentivar esse tipo de coisa. Felipe, a situação está tensa e vai ficar muito mais quando houver ali a proximidade das eleições. É isso que eu estou prevendo. Exatamente, não é necessário para fazer pressão e não é necessário para conquistar qualquer pessoa que ainda não acredite, por exemplo, nos crimes cometidos pelo Lula. Não é assim que se conquista o resto do eleitorado. Dá para se manifestar de uma maneira civilizada, obviamente, com toda a indignação que a gente mostra aqui diariamente. Fizemos aqui ao vivo o programa, né, Denise, do dia do julgamento do STF, e é possível mostrar, é possível fazer isso sem violência.